Então, nós vamos, hoje o assunto seria as Feiras de Riebeck, Die Birnen von Riebeck. Antes de a gente falar das Feiras de Riebeck, gostaria de fazer uma introduçãozinha daquilo que nós vimos assim, né, para chegar nas Feiras de Riebeck. Já falamos na última aula, no vídeo, falei um pouquinho do que esse livro trata, né, que é a questão da literatura pós-moderna, é o pós-modernismo na Alemanha, né, que especificamente não há uma data certa, mas a gente começa assim em 1989, né, a queda do muro, né? Então seria mais ou menos. E aí eu coloquei na pasta de vocês um texto que chama Antes e Depois da Revolução de 1989 na Alemanha, Memórias de História, é da Rosanne Ketzer-Umbach. Não sei se você viu alguma coisa, chegou a ler alguma coisa. E talvez a gente passe, eu pedi para vocês fazerem o fichamento, né, dessa obra, né, como uma atividade. Então, para a gente hoje, talvez hoje, mais uma aula sobre o pós-modernismo na Alemanha, para a gente passar para outra fase da literatura alemã. A próxima fase seria o realismo socialista, né? Quer dizer, a literatura da Alemanha Oriental. Como é que era essa literatura depois da Guerra Mundial? Realismo socialista? O realismo socialista é o nome é o nome que ficou, né? Sim. Assim, uma literatura própria que tem as orientações do regime da União Soviética como um todo, né, dos países ligados à União Soviética, né? E é muito interessante a gente ver esse período. Que legal essa parte. Muito bacana. E assim, essa literatura pós-moderna, então, que depois da queda, ela vai refletir um pouco sobre o que era a Alemanha Oriental, né? Como que era a vida na Alemanha Oriental. Esses livros que a gente está vendo aqui, então esse texto aqui, antes e depois da Revolução de 1989 na Alemanha, veja, ela fala revolução, né? Aqui a foto que você tinha enviado. Isso, essa foto é da obra As Feiras de Riebeck, é desse livro aqui que nós vamos ver. Ela começa com esse poema, né? Depois a gente pode ver, né? Então, aqui nesse texto da Rosanne Ketzer-Umbach, né, ela fala revolução, veja o título. Revolução é porque é muito baixo, né? Mas quando a gente fala revolução, você entende normalmente que houve ali uma revolta, né? Sim. Alguma coisa que normalmente implica uma revolta armada, sangrenta, né? Essa é a tradição quando a gente fala uma revolução, ela sempre vem acompanhada de alguém que normalmente vem de baixo, né, e que vai derrubar aqueles que estão lá em cima, né? Mas isso é assim também, né, de alguma forma, mas o título que ela deu não abrange tanto isso. Não, ela deu esse título, não é que o título está errado, mas vamos dizer, a ideia de revolução, sim, ela é uma revolução, ele fala revolução pacífica, é nesse sentido. Mas esse livro que nós vimos do Die Sonnenallee, do Thomas Bruce, esse Thomas Bruce, ele é um pouco irônico com essas coisas, nessa revolução, com essa ideia que alguns autores trabalham com essa ideia de que o povo fez a revolução, né? Ele já coloca um meio que top, assim, né?
E ele tem, como assim, você viu na próprio filme que a gente viu, né, de Zona na Lei, há uma certa ironia, ele brinca com as coisas, ele é um autor irônico. E em uma dos livros que ele escreveu sobre essa revolução pacífica, do ponto de vista dele, então ele cria um personagem, eu esqueci o nome dele agora, mas que mostra assim, então ele tem todo um complexo de sexualidade com o pênis, e em algum dia aí ele faz uma cirurgia e o pênis dele fica gigante. Aí ele sai correndo, não sei por que razão que ele sai, vai em direção ao muro e lá ele perde as roupas, ou alguém tira as roupas dele, e aí ele aparece diante da polícia, e a polícia fica tão espantada com aquilo lá e abre os portões e ele passa pelos portões. Então, assim, para ironizar essa ideia dessa revolução pacífica, ou da revolução do povo, né, de baixo para cima, né, onde é que o povo tivesse agido, né? Então, mas esse é o Thomas Bruce. O que nós estamos falando nesse texto da Rosane, ela fala então de uma revolução pacífica, né? E ela apresenta aqui 3 livros que falam dessa revolução, né, da história, das memórias, né? Por isso que ela coloca como subtítulo Memórias e Histórias, né? E fala aqui de 3 obras da literatura alemã contemporânea, né? Publicadas depois da queda do Muro de Berlim. E aí ela caracteriza um pouco, né, o que é essa revolução, né? Como que ela fala que um povo protestando pacificamente domina uma ditadura, né? Quer dizer, isso seria assim a síntese dessa revolução pacífica, né? Que vai acarretar uma mudança profunda, né, da estrutura política, econômica e social, né, da RDA, da República Democrática Alemã. E aí a gente vai ver um pouco também, né, nesses livros, eles vão retratar essa democracia, né? Se isso pode ser considerado democracia, claro que não, né? Bom, aí ela vai começar aqui na apresentação, ela vai falar um pouco aqui como é que era essa literatura, né, se havia 2 literaturas, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, e ela fala que, né, havia sempre nunca houve uma ruptura completa entre literatura ocidental e oriental, quer dizer, as duas, de alguma forma, os autores conscientes trabalhavam, né, continuavam se comunicando, e as obras desse período, então, que é o pós-modernismo, né, quer dizer, que a gente fala aqui que começa em 89, mas claro que antes disso, a gente pode falar de pós-modernismo especificamente, né, assim de modo geral, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Porque depois da Segunda Guerra Mundial o que você tem? Então, aquela catástrofe, aquela coisa toda, o que caracteriza então o pós-modernismo? Que ele tem traços da modernidade, a forma de escrever, muitas coisas, mas principalmente o que acontece depois da Segunda Guerra Mundial, né, quer dizer, com essa tragédia toda, é a necessidade de uma tolerância maior. Isso todo mundo percebeu. Quer dizer, que se você... Um pouco mais sensível, né? Porque para uma tragédia dessa acontecer, tem que ter uma coisa muito grave, né? Quer dizer, uma visão assim, né? Principalmente, quer dizer, o que aconteceu com o povo alemão, né? Essa coisa de você seguir um ditador e que ele vem, né? Colocar alguma coisa, quer dizer, essa ideia da superioridade e você determinar, dizer, a raça ariana, e você colocar como dono da verdade, né? Um dono da verdade que não se deixa questionar. Quer dizer, a ditadura é isso, né? E aí se isso cresce, se uma nação se une em torno disso, de uma intolerância, então o que nós temos depois da Segunda Guerra Mundial?
é uma educação para uma visão mais aberta, uma visão de tolerância, uma visão de... e na literatura isso se reflete como autorreflexibilidade, né? Muitas obras, multiplicidade de perspectivas, né? Polifonia, né? Então nós vamos ver, nós vimos já um pouco, né, nessas obras da Zonen ali, são muitas perspectivas, muitos personagens, um defende isso, outro aquilo, e todo mundo tem voz, né? Então por isso que as diversas vozes aparecem, não aparece mais aquele personagem modelo que carrega a verdade, que carrega... então, quer dizer... Eu fico observando, né, quando a gente fala nessas questões, quanto trabalho tem aí por fazer ainda? Nesse curto período de tempo do realismo socialista ou do pós-modernismo alemão, quanto trabalho tem para ser realizado ainda? Eu falo em termos de pesquisa mesmo. Sim, sim. Das ideias. É um campo muito vasto, né? É muita coisa que, vamos dizer, traduções, né, obras que precisam ser traduzidas, ou, digamos, como que a gente pode, né, por exemplo, né, nós falamos na última aula, eu tinha sugerido que eu, professor, sou pago, os alunos são pagos, nós somos pagos, quer dizer, eu sou pago diretamente com dinheiro público, de pessoas que trabalham, que ralam, para que, né, e os alunos são pagos no sentido de que eles ganham uma vaga, né, na universidade pública. Para Desenvolver pesquisas, produzir coisas, né, quer dizer, por isso a nossa responsabilidade, então, como você disse em algum momento, nós somos privilegiados, e de fato somos, no sentido, a nossa responsabilidade, então, se nós estamos numa sociedade com vários problemas, então quem tem hoje, ou quem deveria refletir sobre a solução desses problemas e buscar na história, no caso nós da literatura, quer dizer, os problemas que aconteceram em tais no caso da Alemanha especificamente, e como que a gente pode trazer isso para cá para evitar que esses problemas aconteçam na nossa sociedade, né? São essas coisas, né, que a gente pode, e essas pesquisas, então, traduções, então, por exemplo, o que a gente poderia fazer como porque tudo depende de coisas que a gente produz e disponibiliza. Claro que a gente pode fazer, então, uma das sugestões que seria para nós, por exemplo, a gente poderia fazer ainda isso nesse semestre, ou os alunos, né, que poderíamos colocar tipo uma obra dessas, Peras de Riebeck, em áudio. Né? Tipo, você chegar em casa e falar, não, eu vou produzir um áudio, essas Peras de Riebeck, se você for, aí você não precisa, quer dizer, porque a coisa hoje, eu acho essa ideia de você ter os áudios muito importante. Eu, às vezes, eu estou trabalhando, né? Estou na cozinha, cozinhando as batatas, e aí você pode colocar, e eu faço isso, né? Vou buscar um livro que está em áudio, e ouço esse livro, né? Então, assim, e mesmo o acesso é bem mais fácil e rápido, né? Ou mesmo, digamos, digitalizar uma obra dessa, né? Nós temos o projeto Gutenberg, lá você tem digitalizado muitas obras da literatura alemã, não só da literatura alemã, como... Eu consigo fazer isso. Transformar em áudio. As Peras de Riebeck em áudio. Em áudio, consigo. Isso é um trabalho excelente, por quê? Porque você, quer dizer, no ano... Porque, naturalmente, eu já faço isso com algumas coisas, né? Tipo, mas eu faço isso sobre os contos que eu crio, né? Aí eu transformo os contos em áudio. Mas eu consigo pegar esse trabalho e transformar em áudio, sim. A gente deixa como sugestão, né, quem quiser fazer
um livro, né? Pegar um livro que está traduzido para o português, né? E colocar ele em áudio. Então isso é uma produção muito interessante. Então não só para quem vai ano que vem fazer literatura alemã, mas porque isso me permite colocar uma atividade, né? Ouça um tal, né? E eu consegui automatizar o áudio. Sim. O ideal seria eu comecei, por isso que eu estou gravando essas aulas também, então eu disponibilizo elas no YouTube também, porque é uma forma, né? Então veja, tem muito material, mas o que eu sugiro, quer dizer, veja o que a gente começa a pensar e pesquisar. As aulas, se a aula de uma universidade, né, numa faculdade, você faz um curso de letras, e se você vem para a aula, fala só para você ouvir resumos e coisas, tipo, que você pode facilmente baixar hoje, né? Você vai lá, tem tudo, sabe, os períodos da literatura alemã, você encontra vários áudios ou vídeos, e você estuda tudo isso aí, sem grande esforço. Você coloca lá, enquanto você está fazendo alguma coisa, você vê isso. Agora, o que justificaria uma aula presencial? Quer dizer, o nosso encontro aqui, onde é que eu desde o início enfatizo que, como eu sou formado e tem poucas pessoas formados para essa questão de ler obras, e você passar para os alunos uma visão que ele não vai encontrar em lugar nenhum, não vai encontrar, quer dizer, você vai encontrar alguns vídeos lá sobre literatura alemã, alguém refletindo sobre literatura alemã, uma determinada obra, mas muito pouco, né? Você vai encontrar mais resumos, o período literário, o que é isso, mas uma análise de um professor capacitado, a gente leva anos e anos para você chegar no mestrado, doutorado, e aí você chegar aqui e fazer resuminho para aluno, não é esse o objetivo da universidade. A universidade, o professor, ele deve, justamente a partir destas obras, né, buscar com os alunos, isso que eu falo, a presença, então, qual que é? E desde o início eu tenho focado, eu não quero fazer essa coisa de derramar um monte de matéria, eu prefiro uma obra, um pensamento, e a gente aprender a dialogar, a refletir sobre um pensamento, alguma coisa que acontece o meu ponto de vista preferido hoje, quer dizer, no momento, é você pegar obras e analisá-las do ponto de vista da ciência, qual é o mal e qual é o bem, né? O que acontece naquela obra que é bom e o que é mal para aquela sociedade desse período, né? Porque no fundo todo estudo que a gente faz, quer dizer, a gente investiga e pesquisa, e esse é o retorno que a gente tem que dar para a sociedade. Quer dizer, onde é que está o mal que está acontecendo e ninguém descobre? Ou a gente recai sempre nos mesmos erros? E então, pelas obras literárias, nós podemos ver onde é então, voltando a esse período, né, específico, a essas obras que nós estamos analisando, que a Rosane Ketz aqui analisa, então, nesse período da pós-modernidade, depois da queda do muro, o que essas obras nos mostram e o que quais são os problemas dessa sociedade, né? Professor, só para eu recapitular aqui, eu tinha feito anotação. Então, é a Rosane que ela dá esse título aí, vamos dizer assim, de realismo socialista. Parte dela, ou não necessariamente? Não. É a Rosane Ketzer, que é esse texto aqui, né? Antes e depois da queda do muro de Berlim, 1989, né? Memórias e Histórias. Ela que dá esse título, então, da questão da revolução, né? Antes e depois da Revolução de 1989. Ela chama de Revolução Pacífica, agora.
O realismo socialista é o nosso próximo assunto, quer dizer, é o nosso próximo período literário, que é um período literário específico da Alemanha Oriental, né, da Deutsche Demokratische Republik. Tá. Então, voltando aqui, então nós estávamos falando das características desse período, né, dessa ideia das múltiplas perspectivas, né, que justamente vem do autor colocar várias pessoas, vários personagens. Ele cria vários personagens e cada um apresenta a sua visão de mundo, né, e daí surge a polifonia, e daí tem a intertextualidade. Quer dizer, o que significa intertextualidade? São vários textos, referências bibliográficas, né? Pode ser de diversos períodos literários, né? Então aqui a gente viu na Zonenallee, ele cita o filósofo francês, né, o Jean-Paul Sartre, tem aquela frase, né, para ser livre é preciso libertar os outros, né? E isso, veja, que nós estamos na Alemanha Oriental, e ele cita, os jovens de lá estão lendo o pessoal que está na Alemanha, na Europa Ocidental, né, o francês, ou então o Hermann Hesse, né, o Lobo das Estepes também é citado nessa obra, né? Ou você tem na música, né, ele traz a questão dos Rolling Stones, então veja, são vários discursos aí, várias referências, tanto na literatura, na filosofia, na música, e pode ser também na economia. Então os autores, eles trazem vários, e isso cria uma espécie de montagem, que também é próprio desse período, né? Uma montagem de texto. Você não tem um texto linear, uma narrativa, como era no realismo, no romantismo, né? Trata-se de montagem, né? Procedimentos de montagem e colagem, fragmentação. Então, assim, é um pouco sobre caracterizando, né? A Rosane, ela caracteriza aqui esse período, né, do pós-modernismo com essas tendências, né? A gente vê a importância da referência agora, né? Conhecer algumas outras coisas, assim como Stones, a referência mesmo para poder, olha só, sacada aqui, como que funciona, o ponto que ele está atingindo agora dentro da literatura, né? É um conhecimento, quer dizer, para ler essas obras você precisa de alguma forma. Claro que se você não tem esses conhecimentos, né, da cultura, né, do que está rolando naquela época, mesmo assim você pode ler, mas claro que a compreensão, ela sempre é maior se você tem uma visão mais ampla, né, da cultura daquele período, né? Fica mais claro para quem vivenciou o momento aí, né? Sim. Vivenciou no sentido das pessoas que nasceram ali naquela época, praticamente, né? Em 1960, adiante, e aí consegue até ter uma percepção maior e melhor daquilo. Sim. Bom, aí, quer dizer, essa seria a questão, né? Então, esses livros seriam criaturas pós-modernas para além da guerra. Vou ler aqui um parágrafo aqui, que é muito importante. Diz assim, né? Esses autores, como os protagonistas desses livros seriam criaturas pós-modernas para além da guerra, da miséria e da ditadura, mas também livres de culpa, vergonha e consciência pesada, e além disso muito distantes do engajamento político e da ideia de contribuir com a concretização de uma utopia grandiosa. Desse ponto de vista, né, pensar o pós-modernismo. Então, o que a gente tem hoje, né? Se a gente trazer isso aqui para nós, né, essa sociedade
Quer dizer, você tem um lado positivo disso, né? Ninguém mais quer defender uma verdade, né? Cada um tem a sua, e nós não queremos mais criar conflitos. E também, assim, então você tem essa diversidade de perspectivas, né? E elas, quer dizer, essa tolerância com as diversas perspectivas. Então hoje, quer dizer, essa inclusão que se pretende, então você defender, você não pode mais discriminar, né, ninguém, como também você não pode, e essa tolerância, então ela nasce a partir dessa multiperspectividade, né? E se a gente só aceitar uma perspectiva, você já se torna um ditador, né? Porque você só aceita aquilo. Então essa sociedade que não tem tolerância, né, com as várias perspectivas, é uma sociedade perigosa, né? Então, mas por outro lado, se você pensar, né, o que a gente vive hoje, os problemas estão resolvidos por causa disso, né? Porque se a gente, então, essa multiperspectividade cria uma situação de um outro extremo, que, poxa, então tudo passa, todo mundo pode estar certo, né? É complicado isso, essa né? questão, onde é que vai parar a democracia depois nesse sentido? Não, eu questiono, onde é que vai parar a democracia nesse sentido? Porque a democracia em si é um regime que nem tudo pode. A democracia é um regime que nem tudo pode. Sim. Não pode tudo na democracia. Então, se cada um, por exemplo, tem um pensamento, haverá pensamentos que também não podem ser tolerados. Sim. Entende a minha pensamento? Uhum. É dentro desse escopo que eu tento, pelo menos, observar. Talvez eu não tenha tanta referência assim para poder explicar, que ainda eu estou aprendendo. Mas dentro da democracia não pode ser tolerado todo tipo de pensamento, porque haverá pensamentos que não são democráticos. Uhum. Entende? Que livro? Enfim. Mas de como me expressar ainda, mas é um pouco assim, quer dizer, quando você tem uma ideia, alguma coisa que está dentro de você e quer sair, até você conseguir formular o pensamento, é um treino, é uma prática que você alcança através da escrita, através desse diálogo, né? Sim. Quando você tenta explicar para alguém, mas aí você começa a ver, poxa, mas como é que eu vou dizer isso, né? É isso mesmo. E eu já tenho assim, né, vamos dizer, um pouco mais de idade, então o que você descobre em algum momento? Que no fundo, você não vai conseguir dizer isso que você quer dizer, com palavras. Certo. Para mim, é claro que eu penso. Mas às vezes na hora que eu vou externar esse pensamento e dizer que a democracia é um regime que nem tudo pode, por exemplo, eu não estou partindo de um lado opressor, autoritário, não. É porque eu digo que toda regra tem limite, já é redundante dizer isso. Se há regras é porque tem limite. Sim. E não há como você também, vamos dizer, pensar algo que você fala assim, agora vamos pensar em liberdade. Sim, é por isso que não dá para ser liberdade total dentro do regime democrático, entende? Mas a questão essa palavra liberdade, em algum momento aqui ela também vai chegar a uma parte onde é que ela vai falar da liberdade, mas o que né, na prática a verdadeira liberdade, né? Se ela existe assim como a gente... então por isso que o que nós fazemos aqui é você refletir e pensar, é uma coisa, você ter teoria. Então, quando eu digo que eu nunca cheguei a esse ponto, onde é que então eu pudesse me esclarecer o bastante para dizer, olha, é isso que eu estou querendo dizer,
Então, o que eu entendi? Que há que haver uma obra para explicar o que eu digo. E aí que eu construí a nossa casa. Esse projeto é para mim aquilo, quer dizer, então tudo que eu falo, então, hoje eu falo assim, não me julguem pelas minhas palavras, mas me julguem pela minha obra. Sim, porque pela obra você entende agora, entendi. Porque aí você vê, você sente o que é o pensamento constituído de modo geral. E talvez a gente pudesse dizer que, justamente quando você olha para as ciências exatas, ciências da natureza também, né, a medicina, essas coisas, para eles é mais fácil. Há muito tempo eles já conseguiram e nós humanos avançamos nessa direção, né? Temos uma tecnologia que descobrimos, mas nas ciências humanas a gente ainda está engatinhando. Essa é a minha visão hoje, de que, então o autor escreve um livro, ele vai aqui falar desse regime, mas será que nós entendemos mesmo? Né? Ou o filósofo, quando ele diz, né, o Jean-Paul Sartre, fala, é preciso primeiro libertar os outros para libertar-se, para libertar-se a si mesmo, é preciso libertar os outros. Quer dizer, o que significa isso na prática? Isso é possível ou não? Ou quando a gente vê lá o Galileu falando, quer dizer, o Bertolt Brecht toca na boca do Galileu, fala, então, né, onde é que fica Deus, né? A religião perguntando para o Galileu, e ele responde, está dentro. Quer dizer, o que é isso? Então nós temos teorias, mas na prática como é que você poderia mostrar isso? Né? Como é que você poderia mostrar a liberdade? Então é claro que você tem que construir uma sociedade, e a sociedade são esses países, né? Onde é que acontecem essas coisas, ou os locais que acontecem, e a literatura vai lá e descreve. Bom, nós vamos adiante então aqui pensando, depois a gente retoma um pouco esses assuntos quando vamos falar da liberdade. Aqui em algum momento um desses livros vai falar da liberdade, né? Então essa nova geração de escritores, né, consagrados antes de 1889, né, tem então também esse grupo, tem o pessoal da literatura pós queda do muro, que são uma geração mais recente, né, que viveram esse momento da queda do muro, e vão falar sobre essa queda do muro, sobre a experiência que viveram um pouco antes da queda do muro, mas tem um grupo de autores, né, que são consagrados, que já eram consagrados, né, como a Christa Wolf, né, que viveu a Segunda Guerra Mundial, né, e eles continuam escrevendo. Então há também uma literatura que volta para o passado, que fala essas memórias anteriores, né? Bom, então a gente já poderia falar dessas três obras, né? A primeira delas chama Die rote Blume und der Stock, da Herta Müller, né? A Herta Müller, ela ganhou o prêmio Nobel, o último prêmio Nobel de literatura alemã é dessa escritora, a Herta Müller. Ela escreveu isso aí em 1997. Ela nasceu... na Alemanha Oriental, né? Ela é da Alemanha Oriental. Ela viveu... Não, eu estou aqui falando bobagem. Essa Herta Müller, ela viveu na Romênia. Ela nasceu na Romênia em 1953. Aí ela passou a infância, a juventude sob esse regime comunista, né? Bom, então o que ela vai falar nesse livro Der rote Stock? Não, Die Rose und der Stock, na verdade, né? Die Rose, traduzindo para o português, né? Die rote Blume, não é nem rosa, né? Die rote Blume und der Stock. Quer dizer, a rosa, né? A flor vermelha
e a vara, né? Seria uma tradução mais próxima desse título. Então, nesse livro, a narradora do livro rememora uma experiência breve de 2 semanas com um professor de um jardim de infância na Romênia, sob a ditadura de Ceausescu. Você deve ter ouvido também, né, falar dessa ditadura, né? Ditadura de Ceausescu. A gente ouvia, né, notícias, né, sempre do lado de lá, né, do leste, as coisas que aconteciam assim por cima, né? Mas sempre eram notícias ruins, né? Justamente, me lembro lá da Rússia de Gorbachev, essas coisas assim, Bom, isso também é tendencioso, né? Porque do lado de cá, os repórteres, quando chegavam as notícias do outro lado, né? Dificilmente chegavam a... Olha o que os russos, olha o que a União Soviética fez, né? Olha que maravilha. Não, isso nunca... Então, aqui nós temos esse Ceausescu, então, como ditador, e ela vai falar como professora desse jardim de infância, né? Essa narrativa, essa vivência dela de 2 semanas, né? Como professora, o culto à personalidade, né? O que a gente sabe numa ditadura é sempre essa questão de a pessoa, né? A foto, o rosto daquela pessoa, ele aparece muito, né? Ele aparece muito e você coloca isso em todos os lugares, é como se fosse, né, é um Deus, né? É verdade, observando agora que você pega os países assim, a gente vê mesmo. Na Coreia do Norte, da Rússia, coisas nesse sentido, mas... E mesmo, né, quando você vê alguns políticos, né, aqui no Brasil também, você pode ver isso claramente. Quer dizer, da política já é claro, você tem que mostrar o teu rosto, dizer quem você é, mas aí o que acontece quando chega isso se torna uma ditadura, é quando alguém assume o poder todo. Então aquela é a personalidade, aquela é a referência de tudo e tudo corre para ela. Então desde a escola até, então as crianças aprendem a reverenciar isso aí, né? O Hitler também, né? Quer dizer, vamos dizer, isso nós já falamos um pouco, acho que nós, em uma aula nós comentamos, a ideia de Deus, né? Quer dizer, você tem alguém como referência e tudo se dirige para ela. Questão do mito. E isso, aí entra o problema, quer dizer, o problema é ser Deus ou é a imagem de Deus que você constrói? Porque a gente falou dos faraós, né, cara? Então, se você tem um faraó, isso nós refletimos quando a gente falou do poema de Brecht, da ideia do Fragen eines lesenden Arbeiters, né? Questões sobre um operário leitor, né? Porque só aqueles caras entram na história e só eles, né? Os outros, onde é que estão as outras pessoas que estavam, né? Então essa questão de um Deus que só Ele pode ser reverenciado, só Ele é o manda-chuva, só Ele. E eu tinha colocado e coloco sempre essa questão para mostrar que não é a ideia de Deus que é ruim, né? Mas é o conceito de Deus que se tem. Que se você tem um Deus de idolatria, um Deus que tudo volta no sentido que só Ele pode ser, é o único, então você está numa idolatria, numa ditadura, qualquer coisa desse gênero, né? Então, assim, é um pouco sobre essa coisa e aqui ela fala, então, que seria uma religião socialista, né? Uma espécie, porque tudo o que a religião faz, né? Você tem um Deus,
E só esse Deus você pode cultuar. Mas é um Deus que, quer dizer, é um ditador. Se ele não permite que você seja como ele, quer dizer, que se o culto é só para ele, e você vai ficar carregando pedras, né, como faziam os servos do faraó, os escravos, né, até hoje se discute se eram servos ou escravos, de qualquer forma. Então alguém faz tudo e se sacrifica por aquele ditador, né? Então, qual que é o sentido disso, né? Então, olha que legal, é importante, porque isso a gente vai vendo, igual a Rita Müller, né? Ela está dizendo essas questões, então a gente já consegue observar no dia de hoje também isso, né? Pessoas agindo para que se torne essa imagem principal dentro do nosso país. sim. Malafaia está nesse caminho aí, há tempo já. Digamos que essa forma como a gente conhece do poder, da busca do poder, mesmo sendo uma democracia, necessariamente você tem que percorrer esse caminho. Então, a gente não pode ser ingênuo de achar que a pessoa ela quer, digamos, aparecer como Salvador. O problema não é, para mim, você querer ser o Salvador, porque eu me considero Salvador. Quando eu falo que eu sou Deus e que eu sou quer dizer, que eu falo que Cristo é o Filho encarnado em mim, quer dizer, eu tenho esse Espírito dentro de mim. Então o que eu faço? E o que eu entendo é as ideias que estão ali que eu acredito que salvam. Mas a partir do momento que, então, se só eu posso ser Deus, então isso já é uma ditadura. A ideia então, não é você ficar na vida lamentando, chorando e você nunca ser ninguém. É o caminho do Nietzsche. Então veja como os ateus, essa coisa do Deus dentro, do Übermensch, que já é uma ideia de que a gente precisa superar essa ideia daquele humano que só rasteja, que só, quer dizer, qual que é o caminho para essa potência que há em cada um, dentro de cada ser humano. E aí na coisa do Galileu, né, que o Brecht coloca essa fala no Galileu, Deus está dentro. Então veja, dois ateus falando dessa ideia de Deus, mas um Deus dentro, o Übermensch, e um Deus do Galileu na boca que o Brecht cria, de que ele só pode estar dentro. Mas o que é essa ideia do dentro? É você ser belo, o mais belo, ou a mais bela. Mas o que é isso? É físico? Não. Está para além do homem. Não é um narcisismo, porque o narciso não é o problema dele olhar na água e ver o reflexo dele, ele ficar encantado com a sua imagem. Quer dizer, a imagem física, se você se encantar demais com isso, também não há problema, depende, né? Mas o encantamento com as ideias, isso sim, isso é maravilhoso, você se encantar, como nós vemos, né? Uma pessoa que está pesquisando e ela está encantada com aquilo que ela descobre, que ela vê, e isso faz o estudante, ou o professor, ou qualquer cientista vibrar, né? Agora, isso nunca pode ser no sentido, então, essa busca de ideias, de um caminho pelo qual você tem uma autoestima elevada, né? Isso é maravilhoso, desde que você, com essa autoestima, se ela é só apenas uma coisa sua, no sentido de que você quer se destacar e ser o cara, ser fotografado, ser levado sei lá para onde, e graças à submissão dos outros, isso, claro que
não é belo. Isso não pode ser belo, porque toda submissão sempre aquele que precisa de submissos certamente nunca pode ser não pode carregar essa ideia de uma beleza, do bem dentro de si, né? Quando a gente não precisa falar de Deus ou do demônio, eu acho que é mais coerente a gente falar do belo, do bem, de um lado, e do que é feio, do que é mal, né? Do outro lado. Então essas oposições, elas nos afastam um pouco dessa ideia que muitas vezes é mal interpretada, né? Do que é essa coisa de uma religião tradicional, mas no fundo o que nós encontramos e devemos pensar e pesquisar quando falamos ou queremos encontrar alguma coisa nos livros em determinado período, para mim e aí eu gostaria de focar, ultimamente eu tenho focado, ler um livro e ver o que é feio no sentido, aquilo que é mal para aquela sociedade daquela época, o que os autores estão dizendo, né? No caso aqui desses livros, no caso específico aqui de Rote Blumen der Stock, quer dizer, a gente já pode fazer aqui só vou terminar aqui essa primeira partezinha, e a gente poderia pensar no mal que há ali, né? Então ele fala de uma religião, né, socialista, o culto da personalidade, né, que é o Ceausescu, em todo lugar aparece a sua personalidade, as crianças, né, a narradora caracteriza a ideologia do regime como religião socialista em analogia ao medo perante Deus, que o padre do povoado queria incutir na cabeça das crianças. Quer dizer, o ditador surge como líder todo-poderoso, temido e incontestável, a quem é devido louvor e obediência. Veja aí, Brecht novamente assim, onde é que fica o Lob des Zweifels aqui? Quer dizer, o elogio da dúvida, quer dizer, ninguém pode duvidar desse ditador, né? E todo o poder constituído de forma que você não pode questioná-lo, ele é isso, porque você tem que ter medo dele, né? Essa supressão de tudo o que é pessoal teria acontecido às crianças pela educação. Então, a supressão do que é pessoal, quer dizer, as crianças, elas não podem, ou na escola, a professora não pode ensinar coisas pessoais. Você falar de si mesmo, a criança falar de si mesmo, aquilo que você sente, aquilo que você é. Então, tudo isso fica proibido. Então, o cronograma, ele é colocado de uma forma já o que pode e o que não pode. Então, as canções que eles podiam cantar, né? E aquela narra que em algum momento ela tentou... Imagina isso, como que não fica uma sociedade, como que não molda uma sociedade essas questões. Como que é uma sociedade que passa por isso, ela fica moldada. Porque aquilo vai ser a verdade para eles. Sim. Aquilo vai ser a verdade. A verdade é uma construção. A construção, justamente. Construção. E se ela acontece dentro de uma prisão, digamos, dentro de que você não permite as múltiplas perspectivas, né? Então você não pode, como a gente viu, por exemplo, também nesse filme do Zonanali, então o outro é o Feind, é o inimigo, que está do lado, né? Então você não pode, por exemplo, ouvir as músicas deles, você não pode ler os livros deles. Então essa proibição, então essa palavra proibição, você precisa começar a proibir uma sociedade que tem que ter muita polícia para controlar. Quanto mais polícia, mais significa que aquela sociedade não é livre, ela não pode, ela não, né? Então, e por isso que você chega em momentos da sociedade, momentos da história, onde a única coisa que vai resolver é a força, porque se a sociedade não aprende a ser livre, então cada vez mais você vai cerceando ela,
né? E na Alemanha Oriental, o que acontece? Então, você tem primeiro a ideia de um sonho. Na Alemanha socialista, né? Tudo aquilo que foi dito, né? Desde Marx e Engels, isso agora a União Soviética, a Rússia já tinha concretizado isso em 1917, né? E aí você vai caminhando nessa direção de ideias bonitas de filósofos, né? Desde o Manifesto Comunista. Então você sonha com algo diferente, com algo novo, com um país, né, dos sonhos. Mas na prática saiu tudo equivocado. Oi? Mas na prática saiu tudo equivocado. Isso. Porque o que Engels e Marx eles escreveram no manifesto, saiu tudo torto. Sim. Essa é a questão da teoria e da prática. Como que a gente vai não incorrer nunca mais em risco? Por isso que a literatura pós-moderna, ela diz aqui que não tem mais esses grandes sonhos, né, de uma sociedade perfeita, ou de um engajamento político, porque tudo isso implica quem defende essas coisas, ele tem que ter ideias de que você acredita que podemos combater o mal, podemos resolver os problemas. E se você então numa literatura pós-moderna hoje, por isso que uma das aulas aqui a gente falou assim, putz, tem que falar de religião de novo, putz, não aguento mais isso, política, né? Então, mas o que é, né, o de sexualidade, o que é a vida? A nossa vida, se não essas coisas. Então, se você não quer mais falar disso, você quer só a sua, quer dizer, a ideia da... Ixi, aqui deu pau aqui, bateria, deixa eu ver. Está gravando. Então, esse é o problema do pós-modernismo, né? Então, ninguém mais quer discutir, pensar profundamente uma questão de defender uma sociedade, ou como eu faço aqui, eu defendo um país absolutamente novo, né? Onde é que você não usa armas, você não usa, o dinheiro deve ser queimado, e não pode haver posses, né? Então é essa construção que eu defendo, e quando você faz isso, o que você você quebra um paradigma, você quer discutir ideias, você quer que os alunos pensem, ou vocês como grupo, e na universidade não dá para fazer essa coisa de... Claro que a gente pode criar, vale, né? Nós temos um novo início, não estamos aqui falando só de uma perspectiva, nós temos que ver o capitalismo, temos que ver o comunismo, temos que ver o cristianismo, temos que ver o budismo, temos que ver, né, as N perspectivas, para que você, como pessoa, como sujeito, né, cada um dentro da sua individualidade, possa construir a si mesmo. Sabe de uma coisa? Eu fico pensando agora. Veja, porque a gente conversa aqui e eu fico pensando muito nas coisas. Me parece que sempre há uma forma de escapar às regras. Por exemplo, eu digo assim, a nossa Constituição, a Constituição brasileira, sim, de 89, ela, se você ler, até emociona. Não só a Constituição, de todos os países, inclusive desta universidade, se você ler, é tudo belo, belo. Emociona. Rapaz, aí eu fico pensando, do alto da minha ignorância, o direito, ele está aqui para ajudar? O direito, ele está aqui para ajudar? Ou ele está aqui para alargar as regras, burlar as regras, dar um jeito de burlar as regras? Porque me parece que quando se sai da Constituição,
Claro que aí a gente tem que defender o direito de defesa, mas me parece que sempre tentam burlar, achando uma brecha ali para defender o crime que foi cometido, de uma certa forma. Entende? Já que estamos dentro de uma Constituição. Por isso, assim, a questão... Eu não sei se formulei também muito bem o pensamento aqui, mas... Não, eu entendi assim, quer dizer, a Constituição é muito bela, as leis são belas, né? Mas na prática, então, a mesma coisa você tem nas diversas tentativas de construir uma sociedade melhor, né? Nos diversos ismos, né? Começa, né? Capitalismo, comunismo, cristianismo, budismo, esses ismos todos, né? Eles têm ideias, por isso chama-se, são ideologias. Ideologias, quer dizer, é um conjunto de ideias e agora vamos tentar colocar isso na prática. Quer dizer, e aí a prática normalmente ela sai diferente, ou você nunca chega muito próximo dela. Parece que às vezes ela até traz o contrário, como no caso dessa prática, da tentativa de colocar em prática essas ideias do comunismo, deram errado. E a gente vê aqui, e vamos continuar agora um pouco aqui para a gente ver esses trechos, porque tem momentos aqui que ela traz essas questões aqui. Então, nesse livro Die rote Blume und der Stock, né? A flor vermelha e a vara. Então nós temos aqui já essa contradição, quer dizer, a rote Blume pode ser o que é algo bonito, é belo, é a flor, toda a beleza está na flor, mas na outro lado ela coloca Stock é a vara que representa o castigo, né? Então você tem ali já essa, quer dizer, uma coisa é teoria, é a teoria que, quer dizer, mesmo autores, né, como Brecht, que optaram em morar na Alemanha Oriental depois da Segunda Guerra Mundial, né, porque eles viram tudo isso e falaram, não, eu quero algo novo, nós queremos algo novo, e quem oferece esse algo novo é a Alemanha Oriental, né, é a Deutsche Demokratische Republik e nós vamos para lá. Então, é esse sonho, né, alimentado por uma possibilidade melhor para o ser humano. Mas veja, nesse livro, então, onde as varas representam o castigo, e isso realmente acontecia, quer dizer, quando você não cantava as canções que o regime queria, então, de alguma forma, a vara é essa instância que educa, que acaba educando, ou seja, a repressão de tudo aquilo que, quer dizer, esse monoteísmo, né? Quer dizer, um Deus só, né? Que não se permite ser questionado, né? Então, quando existe esse Deus, a gente deve fugir dele, né? Bom, aí ela vai chegando, o texto descreve os privilégios dos funcionários do partido e, ao mesmo tempo, a perseguição e o uso da repressão contra pessoas por motivos políticos. Então, essas coisas, e as pessoas, uma das ameaças sempre é a demissão do teu trabalho. Então, o professor que não se encaixa direito, logo ele é perseguido, é demitido. Então, as várias formas de repressão que existem, né, que hoje também, quer dizer, o capitalismo tem por regra isso, né? Se você não se adapta, se você está trabalhando numa empresa, a primeira coisa o teu pão de cada dia é cortado, né? Pai, eu fico lembrando isso aqui agora, estou lembrando. Acho que minha mãe deve ter lido o Reino da Vida, porque ela era uma rosa, né? Mas quando ela aprontava também, vinha vara. No fundo, todos nós
temos, né, todos nós assim, da nossa geração, dos anos, né, antes de... Agora que tem um pouco essa cultura de que, há pouco tempo surgiu essa cultura de que castigo não se castiga uma criança, não se bate numa criança, né? Então, assim, nós, as gerações mais antigas, todas experimentaram de alguma forma essa. E aí a gente tem hoje o contrário, né? Dizer, então você não pode dizer mais nenhuma palavra um pouco mais, então você já está ofendendo. Aí você cria quer dizer, o outro extremo. Então você vê como as ideias elas vêm e a gente percebe, bom, mas então, né? Precisamos repensar isso tudo e ver. Isso é bonito, né? Eu acredito que é por aí mesmo. Bom, então essa perseguição que a gente percebe que a narradora aqui coloca, né? E ela diz aqui: a memória constitui a base da narração e evidencia a consciência histórica que subjaz à narrativa. Herta Miller, que foi coagida ao exílio em consequência de sua oposição ao regime político na Romênia, né? Há um entrelaçamento de seu relato com o período histórico do socialismo de inspiração soviética em seu país. Então, de alguma forma, esse livro dela acaba sendo um relato, quer dizer, uma biografia, né? Uma autobiografia do que ela viveu, né? nesse regime. Então, o segundo, nós temos tempo ainda? Como é que você está? Temos ainda quantos minutos? Ah, tá. Então, a gente fica por aqui, né? Poderíamos só concluir assim, para esse livro, então, de Rote, Blume und der Stock, qual que é o mal ali, né? Assim, é claro que há vários males, mas o grande problema ali seria a perseguição, né? A falta de liberdade, a falta de autonomia de cada ser humano dentro desse regime em função de um culto a uma personalidade. E a busca insana a esse culto à personalidade. Depois nós vamos ver então os outros dois livros do que eles tratam. Para a gente, nem entramos hoje nas peiras de Riebeck, mas também assim, eu prefiro um pouco assim, mais devagar, não tenho essa pressa com E sobre fazer o áudio lá,